Então, é muito interessante como a nossa saúde mental, e esse é o ponto até aqui na live, ela é um pedaço que a gente enxerga mais, digamos assim, pela forma como a pessoa está disposta a interagir, pelo que ela costuma dizer, pelo como ela organiza o raciocínio, mas que ela é a cerejinha do bolo de um monte de outras coisas que cercam ela. Certo, Mar? Certo. O que tu teve de insight aqui, eu falando toda essa enorme lista? Não, para a gente ver o quanto que a coisa é desafiadora, né? E você, na organização, é o tipo de assunto, Ali, que ele é tão desafiador, que às vezes a gente tem a tendência de, bom, deixa eu ficar quieto aqui, vamos ver o que acontece, vamos ver se essa coisa se resolve, né? Porque, vamos lá, 1, 2, 3 já, né? Você é um gestor de empresa e eu vou ter que lançar um programa para endereçar, né, todos esses assuntos. Nossa. Eu vou morrer louco, né? Eu vou morrer louco, eu não vou ter recursos, né? Eu não vou ter como fazer. E eu lembro quando a gente auxiliava empresas, né? Gestão das empresas, quando a gente tinha que escrever ou avaliar esse tipo de item, né? O quanto que isso era difícil, né, de ser endereçado. Porque quando a gente falou assim, vamos falar um programa de treinamento, era raro a empresa não ter um programa de treinamento. Vamos ver um programa de remuneração, né? Era raro uma empresa não ter um programa de remuneração e incentivo. Agora vamos falar de qualidade de vida, né? O CRI eram os programas ligados à segurança no trabalho, porque existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E ergonomia. E era isso, né? Que está dentro das normas regulamentadoras, está dentro dos riscos mapeados. Então, você mapeia os riscos têm riscos de natureza, ergonômicos, ambientais, biológicos, etc, etc. Então, quando você falava assim, qualidade de vida no trabalho, o que é que vinha, né? Vinha mapa de risco. Isso. E um plano, né, de prevenção de acidentes e uma riscos, laboral para o pessoal fazer. A CIPAT, né, a laboral. Como assim, eu me preocupo com a integridade física. E deu, né? Era o que tinha. Tá? E olha só o que você acabou de citar agora, quanta coisa pode estar. Então, vamos lá. Eu queria tratar isso em 2 níveis. Eu queria tratar isso no nível da organização, né? E queria tratar isso no nível de grupos ou de indivíduos, né? O que a gente costumava falar para as organizações? Cara, não adianta você querer fazer um programa que vai endereçar tudo isso. Ou você pegar esse inventário aí da ONU. E começar a trabalhar. Primeira coisa, a gente tem que conhecer o perfil das suas pessoas, né? Então, você já faz dentro da sua organização, dependendo do tamanho da organização, você já faz os exames periódicos, você já tem, né, as pesquisas, né, de clima organizacional, você conhece o perfil da sua força de trabalho. Então, você tem que saber priorizar, né? Então, em função do que você vê, em função das medições que você já tem, o que é que está pegando aqui? E foco no que está pegando aqui. Por exemplo, eu lembro que tinha lá uma organização que a gente teve a oportunidade de trabalhar e tinha uma questão ligada ao alcoolismo. Não que era um extrato social específico, mas olha só, o processo industrial meio que induzia ao alcoolismo. Eu fiquei assim horrorizado, né, quando eu vi esse tipo de coisa. Eu lembro disso. Quem trabalha com vulcanização, quem trabalhava assim com esses processos que emitem muitos fumos, é a mesma coisa que existia em postos de gasolina antigamente. Aparentemente, conforme eu conversei com o médico do trabalho, o álcool, né, tem um efeito na pessoa de atenuar os efeitos colaterais da intoxicação que ela tem. Então, puxa vida, você tem um foco de atuação aqui. Sim. Então, como é que a gente vai reduzir esse problema? Sendo que o alcoolismo é um efeito colateral de uma intoxicação. Tá, então deixa eu atalhar um pouquinho. Então, de todo o seu programa, você usar os EPIs, os EPCs voltados a prevenir inalação de gases, fazer campanhas, medir, grupos de apoio, etc., foca naquilo que está pegando. Então, isso que eu ia te dizer aqui. Então, do ponto de vista da organização, o que a gente pode resumir? Olha para o teu entorno. Me fez lembrar algum congresso de RH que aconteceu lá por 2010, por ali. E a discussão era justamente como fazer a responsabilidade social acontecer. Pegando aqui um pouquinho desse gancho do que a empresa pode fazer, né? E um dos gestores que comentou que ele trabalhou arduamente para terminar de alfabetizar todo mundo que estava na linha de produção.
Pronto, era o que fazia sentido para ele. Educação financeira. Educação financeira, que de repente vai ter muita gente endividada. Então, às vezes tu tem uma ponta que é característica específica da tua organização, às vezes do teu processo industrial, às vezes da região que tu está. Da região que você está, do extrato que você tem. Por exemplo, às vezes você tem regiões que a maior parte da força de trabalho, por exemplo, eram mulheres, né? Eu lembro de ter trabalhado em organizações assim. Quando você vai muito para a fronteira, né, onde você tem áreas agrícolas, geralmente os homens continuam trabalhando nas propriedades familiares. E as mulheres vão para a cidade, entram na escola, se escolarizam e estão aptas para trabalhar nas organizações. Então, puxa vida, você tem um público específico que vai ter todas as dificuldades ou todos os desafios desse público específico. Por exemplo, maternidade, como é que eu vou fazer Sala para amamentação. Sala para amamentação, etc. Então, não adianta você querer, vou fazer um programa super que vai abraçar, né, todos os itens da qualidade. Outra coisa... No campo do indivíduo, traz para nós, porque eu estou vendo que estão comendo tempo. Estamos comendo, calma. Eu quero pegar os outros dois temas ainda. Calma. Uma outra dica importante, né? Você não está sozinho. Então, é muito comum prefeituras, Estado, associações locais já terem programas que eles estão executando com base, né, nesse termômetro. Algum termômetro eles têm, né? Então, procure se inteirar da agenda que acontece na tua região de programas e se associar a essa agenda. Legal. Então, se tem uma prefeitura local, se tem uma secretaria de assistência, se tem uma entidade, se tem um sindicato, etc. Bom, o que vocês estão fazendo aí? Como é que eu posso pegar e, antenado com o que vocês estão fazendo, ampliar o alcance disso dentro da minha organização? Perfeito. Então, a empresa tem que também abrir, né, os seus muros e se associar às universidades, né, aos órgãos de Estado, o que está sendo feito aí, como é que a gente pode envolver a nossa organização nesse tipo de coisa. Então, isso olhando a coisa macro, né, de uma forma macro. Agora eu tenho que pensar naquele gestor, né, que tem ali a sua equipe, e a sua equipe tem os desafios específicos da sua equipe, né? Uma coisa é a empresa olhando para o total dos seus funcionários e fala, não, então vou aqui fazer um Pareto na empresa e a maior parte das pessoas tem esse problema, então eu vou atacar em programas que ajudem, né, a gerenciar esse problema específico, vírgula. Eu na minha equipe específica. Pode ser o líder. O líder, né? Pode ser um outro conjunto de problemas. E aí, meu amigo, a coisa fica complicada, porque a gente pode falar, conversa com as pessoas. Eu tive esse desafio, né? Não como líder de empresa, mas, por exemplo, como professor em instituições. Às vezes, né, eu olhava lá para um aluno e falava, esse aluno está com um problema, mas eu sou professor, eu não sou psicólogo. Né? E se esse aluno desmontar aqui na minha frente, né, o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu atendo? E é uma preocupação dos líderes, exatamente essa. Eu vou abrir, eu brinco, né? Eu abro a caixinha de Pandora e aí o camarada coloca um problema no meu colo. E aí somos dois, né, com um problema. Sabe aquela coisa do salva-vidas, né? Que o salva-vidas vai lá salvar uma pessoa que está se afogando e a pessoa se agarra no salva-vidas e acaba morrendo os dois afogados, né? Então, não dá para simplesmente pegar esse macaquinho, né, e dar na mão do líder, né? E o líder, meu, segura que é tua, né? Então, as organizações, elas devem se preocupar primeiro, né, em que tipo de apoio o líder tem. É comum nas organizações, né, ter uma preocupação de ter um serviço de assistência social, onde o líder ele pode identificar um problema e, ao identificar um problema, eu tenho que tomar uma decisão. Isso é uma coisa que eu tenho habilidades e competências para gerenciar, isso faz parte do meu escopo de formador de pessoas, né, de líder de pessoas, ou isso vai extrapolar o meu escopo. Eu não tenho competências para fazer isso, eu não tenho experiência para fazer isso, eu não sei como fazer isso, e se eu tentar fazer isso, eu posso até prejudicar mais do que ajudar. Então, esse líder, ele tem um papel de identificar. Olha, identifiquei um problema. Identificado o problema é alguma coisa que eu consigo desenvolver,
Um funcionário que está tendo dificuldades. Deixa eu pegar um exemplo aqui, Ma. A gente pegou exatamente isso num treinamento de inteligência emocional voltado para redes de varejo, tá? Então, portanto, pessoas que têm um atendimento direto com o público e que esse gestor, ele tem um dia inteiro de trabalho com as pessoas numa determinada unidade, porque é diferente do ambiente fabril, né, que a pessoa circula e que tem várias pessoas para ela acessar. Quando você está no varejo, o teu espaço de compartilhamento é muito pequeno. É uma loja, é um lugar. E apareciam de tudo, né? Desde problemas com os filhos, familiares, pessoas em depressão, pessoas com violência doméstica, pessoas com problemas de dívidas que estavam devendo o tempo inteiro, os credores ligando. Então, como tu mesmo dizes, é muito específico. E chega uma hora em que o líder tem que erguer a mão e dizer, tenho alguém que está com dificuldade, essa pessoa está com problema de higiene pessoal. Essa pessoa está reclusa, é a segunda vez que ela pede afastamento. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? E eu não vou mais ir lá com uma caixinha de soluções, mas eu tenho que ter noção da dificuldade e que bom quando a organização, não é todas que tem uma assistência social. Tem alguma assistência social. Às vezes até uma assistência jurídica, às vezes até uma assistência psicológica, o que for, para ajudar essa pessoa a lidar com esse problema específico. Então, acho que é legal a gente trazer essa responsabilidade social das empresas na questão da saúde mental das pessoas. Muito bacana nós trazer isso. Porque não que a empresa vá resolver o problema, mas vá prover um aconselhamento. Olha, como é que você resolve esse problema. Não é uma questão assim, não, peraí que eu vou ser paternalista, né, e eu vou resolver o teu problema. Não, eu posso até fazer dandurinho morcego, né? Como se diz lá no interior, mas né? é muito você querer que o líder, né, resolva essa situação e você vai colocar digamos assim, em estresse ou numa situação mais complicada ainda, o líder e toda a equipe, porque isso vai gerar um contágio. Com certeza. Então, o líder ele não pode também fingir que não existe, né? Ele tem que identificar. Identificou, bom, isso aqui eu trato, isso daqui eu não trato. Qual é o canal? Mas eu sou líder, a minha empresa não tem uma assistência social. Bom, se você é líder e você de fato tem essa consideração empática, né? Fala, eu preciso fazer alguma coisa, reconheça os seus limites, né? E não é da organização, indique para alguma coisa que exista, né, no seu entorno. Então a pessoa está com uma dificuldade financeira. Olha, eu fiquei sabendo que existe uma defensoria pública para isso. Tem uma defensoria pública, etc, etc. Vai lá, né? Isso. Eu tô com como existe, inclusive, viu, no gente? Ministério Público tem esse canal assim, assim, assado. Então, se você é um líder, né? Todo líder precisa ter isso? Não, né? Vai depender do teu entorno. É a mesma coisa igual professor. Uma coisa é professor, né, de escola privada, outra coisa é professor de escola pública. O professor de escola pública, ele está exposto a situações que o professor da escola privada não está. Não está. Então, a gente vai sabendo qual que é o nosso público e a gente vai se munindo de, olha, eu vou encaminhar, eu não vou resolver. Não tente você resolver uma coisa que você não tem competência para, mas saiba indicar quem saiba, saiba indicar quem possa resolver. Que legal.